Amigos, queridos irmãos, uma vez mais estamos aqui para os tratamentos à distância da equipe do Dr. Klaus. Sejam todos muito bem-vindos. Aos domingos, nós seguimos uma espécie de ritual. Talvez ritual não seja a palavra certa. Nós seguimos um esquema e não fugimos muito daquilo. O nosso objetivo em fazer a transmissão é colaborar para que você que está aí do outro lado, vinculando-se à nossa fala, vinculando-se à nossa exposição, possa com isso ir entrando na sintonia dos benfeitores. E entrando na sintonia dos benfeitores, aos poucos você vai se deixando envolver pela essa energia, por essa vibração, pela equipe espiritual, que com muito carinho, com muita dedicação, se desloca até a sua casa para o tratamento de ordem espiritual, física, emocional, de acordo com a necessidade. Então nós temos como referência a leitura do Evangelho e do resto nós vamos deixando acontecer. A espiritualidade vez ou outra está presente. Dr. Klaus, nem sempre, mas quase sempre, se apresenta no final para a conclusão. Mas o importante é que essa espiritualidade alcance você. Faça o tratamento em você. Cuide de você. E é importante que você faça a sua parte, entrando em sintonia com esta espiritualidade. Em dias difíceis, como esses que nós estamos vivendo, mesmo começando um ano novo há pouco tempo, nós ainda estamos às voltas com a Covid, ainda estamos às voltas com esta pandemia que já ceifou tantas vidas. Porém, a confiança na providência divina é indiscutível. E confiando na providência divina, nós temos a certeza absoluta que tudo o que acontece é para o nosso bem. Vamos lá então para a leitura, em seguida a prece. Do capítulo 17 do livro Jesus no seu dia a dia, de autoria de José de Moraes, a sopa. José de Moraes falando da sopa. Deixa eu explicar, porque nós temos muitas pessoas que participam do nosso tratamento que necessariamente não são espíritas e não precisam ser. Aqui mesmo nos atendimentos presenciais do Dr. Klaus, nas cirurgias presenciais, toda terça-feira, nós recebemos pessoas que não são espíritas, que têm outras religiões e que às vezes nem religião têm, para vir para o tratamento. Isso atrapalha? De forma alguma, de forma alguma. Cada um tem a crença que quiser. O importante, repito, e isso é algo que nós sempre estamos repetindo a pedido do Dr. Klaus. O importante é que a gente esteja atento à forma como nós conduzimos a nossa vida. E o quanto isso pode estar afetando a nossa saúde. Isso é importante, isso a gente tem que ver, tá certo? E assim, voltando à explicação, quase todo o centro espírita se dedica ao trabalho de caridade. Nós, os espíritas, levamos muito a sério a expressão, o ensinamento, melhor dizendo, de Allan Kardec: fora da caridade não há salvação. Inclusive é o capítulo 15º do Evangelho segundo o Espiritismo, se eu não estiver errado, vou encontrar aqui já, onde fala-se da importância da caridade. Da caridade. Então, na doutrina espírita, está aqui, capítulo 15º, fora da caridade não há salvação. Inclusive já vai ser a leitura que vamos fazer daqui a pouco, na segunda parte da nossa atividade. Então, quase todo o centro espírita
têm um trabalho social, um trabalho assistencial. Na maioria deles, é a famosa sopa. No caminho de Damasco, nós sempre tivemos esse trabalho social. Eu estou aqui já há mais de 30 anos, e nesses 30 anos, sem interrupção, nós sempre tivemos aos finais de semana, no nosso caso aos domingos, a sopa, que era a sopa, e depois de um tempo a gente achou melhor conseguirmos a comida, para que as pessoas levassem a sopa para casa, para jantar, e que comessem comida, arroz, feijão, mistura, sobremesa, refrigerante. E aí então a gente passou a fazer assim. Então é um trabalho que a gente executa no caminho de Damasco, mas é um trabalho que muita gente executa em muito lugar, em muitos centros espíritas, por conta desse ensinamento: fora da caridade não há salvação. Então nós vamos ler o capítulo. Eu me alonguei um pouco na introdução, eu vou ler o capítulo e aí a gente vai para a prece, já refletindo nas palavras de José de Moraes. A sopa. Acha que servir sopa a quem tem fome é desnecessário? Acredita que oferecer um prato de sopa quente é assistencialismo barato? Pensa que a sopa fraterna é um recurso dispensável? Tem certeza de que nos basta apenas a caridade moral? Então, meu irmão, por que Jesus multiplicou pães e peixes para saciar a fome da multidão? É imprescindível o evangelho que sacia a fome do espírito. Entretanto, é indispensável o pão que alimenta o corpo. Caso duvide, experimente falar de Jesus a quem esteja há 2 dias sem se alimentar. Pregar a imortalidade ao mendigo que esteja prestes a desfalecer de fome. Falar de amor à mãe que não tem um copo de leite para oferecer ao filho. Respeitemos os que pensam diferente. Quanto a nós, continuemos a servir a sopa a quem tem fome. E caso ela se torne um mecanismo de atração para Jesus, melhor ainda. O calor humano é essencial, mas a sopa quente também aquece. O calor humano é essencial, mas a sopa quente também aquece. E refletindo sobre o que acabamos de ler, nós vamos rogando a Jesus que nos favoreça nesse momento com o pão espiritual. O pão espiritual que todos nós somos tão necessitados. O pão espiritual que alimenta as nossas almas. Todos nos sentimos alimentados em meio às consolações e às orientações de Jesus. As bem-aventuranças, até hoje, tocam profundamente os nossos corações. Jesus, indiscutivelmente, foi a materialização do amor sobre a face da terra. E o seu amor pela humanidade nos alimenta a todos, o tempo todo. Entretanto, o homem
ainda distraído dos seus deveres. Muitas vezes permanece insensível ao menor e ao maior abandonado, ao idoso que não tem os recursos dos remédios que precisa, a criança moradora de algum barraco que não terá o brinquedo do Natal próximo, como também não teve nos outros natais. As lideranças mundiais, os governos dos países mais ricos investem milhões para descobrirem o que há nos céus. Louvado seja essa busca, mas permanecem quase sempre de olhos fechados, voluntariamente, aos países mais miseráveis, em que, por incrível que pareça, pessoas ainda morrem de fome e de sede. É óbvio que individualmente ninguém consegue mudar o mundo. Mas podemos mudar a nós mesmos e melhorar o mundo. Porque se um número grande, pequeno, de pessoas entendem a necessidade da caridade como um dever de cidadão, poderão mudar, modificar a realidade à sua volta. A sopa, a comida, o marmitex, em época de pandemia, o marmitex atende às necessidades mais imediatas daqueles que não podem esperar. Quem tem fome não pode esperar. Daí porque, mais do que nunca, o ensinamento trazido pelo Espiritismo, fora da caridade não há salvação, é atual, atualíssimo, porque nós precisamos desta caridade. E aqui eu me refiro especificamente, não desprezando a moral, mas a caridade material. Do agasalho, da roupa que seja, da comida, como já dissemos, da água potável, da possibilidade de oferecermos, mesmo com as nossas limitações, o mínimo de dignidade para as pessoas. Eu quero que você pense, você que nesse momento está sendo beneficiado pelo tratamento espiritual. Quanto você tem feito pelo próximo? O que é que você pode fazer e não está fazendo? Por apego? Por falta de tempo? Por não ter pensado nisso? Cuidado.
Cuidado, porque o tempo pode passar e a oportunidade não vai voltar. Façamos o bem. Façamos o bem agora, para que não passe a oportunidade de socorrer a quem precisa. Estejamos em paz. Vamos lá. Vamos ler um trecho do Evangelho para podermos dar continuidade à nossa atividade. A caridade, já que estamos falando da caridade, tivemos aí a leitura de José de Moraes, tivemos aí a mensagem do amigo espiritual, e agora então vamos ler, enquanto a equipe já está fazendo o tratamento, enquanto a equipe já está cuidando de você, enquanto nesse momento tudo está sendo feito para que a saúde se estabeleça ou restabeleça. Ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e mesmo a dos anjos, mas não tivesse caridade, não seria mais que o bronze que soa e um símbolo que retine. E se eu tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse uma ciência perfeita de todas as coisas, ainda que tivesse toda a fé possível, a ponto de transportar montanhas, se não tivesse caridade, eu nada seria. E se eu tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e entregasse o meu corpo para ser queimado, se não tivesse caridade, tudo isso de nada me serviria. A caridade é paciente, é doce e benfazeja. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não busca seus próprios interesses. Não se gaba e não se irrita com nada. Não desconfia, não se regozija com a injustiça, mas com a verdade. Ela tudo suporta, em tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Permanecem hoje essas três virtudes: fé, esperança e caridade. Mas a maior delas é a caridade. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 7 e 13. São Paulo compreendeu de tal forma essa grande verdade que diz que se eu tivesse a linguagem dos anjos e tivesse o dom de profecia e penetrasse todos os mistérios e tivesse toda a fé possível a ponto de transportar montanhas, mas não tivesse caridade, eu nada seria. Entre essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, a maior delas é a caridade. Assim, ele inequivocadamente coloca a caridade acima até mesmo da fé, porque a caridade está ao alcance de todos, do ignorante e do sábio, do rico e do pobre, e é independente de qualquer crença particular. Ele faz mais, define a verdadeira caridade, mostra não apenas na beneficência, mas na reunião de todas as qualidades do coração, na bondade e na benevolência para com o próximo. Muito bem. Eu gostaria de fazer uma explicação muito oportuna mesmo, a respeito da presença espiritual nas nossas transmissões. As pessoas ainda me perguntam até hoje, embora nós já tenhamos explicado isso algumas vezes em algumas transmissões, da presença da espiritualidade. Os espíritos, os bons espíritos, não realizam nenhuma tarefa de forma apressada, precipitada. E os bons espíritos também não trabalham no improviso. Isso não existe.
particularmente considerando a direção de Dr. Klaus e de José de Moraes, que são espíritos extremamente zelosos pela disciplina e pelo bom andamento das atividades. Logo que nós chegamos para a gravação, particularmente as transmissões de domingo, que normalmente são ao vivo, a espiritualidade está se movimentando em todos os sentidos. Primeiro, para organizar a estrutura espiritual da nossa instituição, aonde realizamos as gravações, na própria sala de cirurgias espirituais do Dr. Klaus. Também um suporte espiritual para os nossos amigos que nos dão o suporte da casa deles, com a transmissão pela internet, que é aquela pessoa que responde o chat quando você escreve, e ali a espiritualidade, à medida que você vai escrevendo no chat o nome, o problema da pessoa, com o endereço, a espiritualidade tem ali benfeitores que vão colhendo esses nomes, para mais rápido chegarem às casas e fazerem um atendimento. Quando eu estou falando, estou sempre respaldado, assessorado pelos benfeitores, que ora entram na frequência, no campo da percepção da mediunidade, e colaboram com a exposição, como o nosso irmão fez agora há pouco, a partir do momento que eu li o capítulo do Jesus no teu dia a dia, e de outras vezes, eles permanecem na inspiração, na intuição, mais distantes, sem efetivamente falarem através do médium. Dr. Klaus, já ocorreu dele vir no início e no final. Já ocorreu, na maioria das vezes, dele finalizar o tratamento. E já ocorreu dele não estar presente. Quando ele não está presente, estou me referindo aqui a não estar presente na gravação, no momento que estamos transmitindo. Justamente porque há atendimentos que são extremamente difíceis, em que a presença dele é solicitada. Embora existam espíritos devidamente competentes para realizar as funções que são determinadas, em alguns momentos há necessidade da presença do Dr. Klaus. Já houve situações em que nós estávamos encaminhando para o final do nosso tratamento, Dr. Klaus estava presente na sala, e 2, 3 minutos antes dele falar, dele deixar a mensagem final, solicitarem a presença dele no nosso trabalho mediúnico, onde ali os médiuns, o grupo, estava sofrendo um ataque e ele precisaria ali dar o suporte. E aí ele não falou, e veio a inspiração de outro espírito, e nós então tocamos a transmissão. Quando não, enquanto eu estou aqui falando, Dr. Klaus permanece na supervisão dos atendimentos que são feitos, os menos graves, os mais graves, etc. E também, em algumas circunstâncias, ele é chamado para determinado atendimento mais grave, em determinado local, o qual a presença dele se faz mais necessária do que aqui conosco. E poderá existir situações, até já conversei com ele a esse respeito, da transmissão ser feita por ele. Ele faz toda a transmissão. Ele incorpora e vai do começo ao fim. São possibilidades, e eu até estou citando alguns exemplos, porque são possibilidades pertinentes. E nenhuma delas, quem está fazendo o tratamento é prejudicado, em nenhuma delas. O prejuízo
para quem está fazendo o tratamento, é quando pegamos pela metade, é quando esquecemos da transmissão, é quando esquecemos de beber a água, é quando não conseguimos concentrar, é quando ficamos prestando atenção em outra coisa, quando estamos com pressa de acabar, esse tipo de coisa, né? E quando dormimos, no meio da transmissão, claro que pode ser efeito do tratamento, pode ser. Mas se isso acontecer, eu recomendo, depois você volte e assista, tá? Você assista, porque, mas eu adormeci na metade, eu acordei, já estava no final, estavam fazendo tratamento em mim, é possível, mas então você perdeu o conteúdo do que foi transmitido, então você assista novamente, para você ter aquele conteúdo, tá ok? Bom, agora nós vamos então, já fizemos a leitura do Evangelho, eu fiz a explicação que eu queria, agora nós vamos entrar numa conexão mais profunda. Eu peço a você que está acompanhando a nossa transmissão, se você puder nesse momento, que você possa silenciar um pouco mais o seu interior. Se você puder, se quiser, fechar os seus olhos, como sempre nos recomenda Dr. Klaus, sentir a vibração e ir respirando. Porque à medida que você se concentra, à medida que você ora, à medida que você vai respirando devagar e profundamente, você vai se acalmando, a sua mente vai desacelerando, o seu coração, as batidas cardíacas vão se harmonizando. Então você vai criando condições adequadas para que os benfeitores amigos possam tratar você, cuidar de você, das suas dores, das suas tensões, dos seus medos, das suas angústias. Sinta o seu corpo como um vaso sublime, um instrumento precioso que você, espírito, utiliza para a sua evolução. Sinta que a doença enfraquece, que as dores diminuem. Perceba que nesse processo que nós estamos fazendo, você se acalma, o corpo relaxa, a musculatura relaxa, você pacifica, pacifica, pacifica. E pacificando, você pode sentir mãos amigas tocando você, mãos luminosas que vão fazendo um movimento sobre o seu corpo, retirando as energias mais densas e transmitindo-lhe as energias mais sublimes, as energias de saúde. Enquanto todos nós vamos vibrando saúde, vamos vibrando saúde, vamos vibrando saúde, e vamos nos sentindo cada vez melhores. Vamos nos sentindo em paz. Vamos nos sentindo felizes.
Observe que nesse momento você tem uma sensação de leveza, uma sensação de bem-estar, de consolação, uma sensação de proteção. E estas mãos que vão deslizando sobre o seu corpo, elas vão permanecendo um pouco mais onde você tem o problema, ou onde estão localizados os problemas, no plural. E você vai sentindo bem-estar, saúde e paz. Observa que você nesse momento, além do tratamento espiritual, é médico de você mesmo. É médico do seu corpo, é médico da sua mente. Que você pode curar-se. Você pode curar-se. Mas você precisa acreditar nisto. Pense no seu corpo curado. Pense em você liberto de toda e qualquer enfermidade. Sinta com o coração o momento especial que você vive nesse instante. Isso. Respire fundo novamente. Respire mais uma vez. Respire de novo, sem pressa. Calma, calma. Vá sentindo os efeitos positivos do tratamento que já começam a aparecer. Isso. Senhor Jesus, médico de nossas almas, nós te agradecemos profundamente pelas bênçãos recebidas neste momento. Te agradecemos, Senhor, pela dádiva da vida. Que saibamos, mestre e amigo, aproveitar a encarnação no sentido de lucrarmos espiritualmente nesta vida que precisa ser vivida, ainda que tenhamos as dores. Neste momento, Senhor, abençoa-nos a todos, a instituição, a equipe e principalmente todas as pessoas que estão conectadas a esta egrégora, que estão conectadas a esta energia, para que recebam tudo o que precisa, para ficarem melhor do que estão. Fica conosco, Senhor.
agora e sempre. Que assim seja. Muito bem, meus amigos, muito bem, meus irmãos, estamos aí encerrando mais uma transmissão. A pedido da espiritualidade, Dr. Klaus está em atendimento e nós vamos ler, vamos aí fazer diferente. Antes de concluirmos, os tratamentos ainda estão acontecendo. Vamos ler mais uma lição do livro Jesus no Teu Dia a Dia, capítulo 44, finalizando a nossa transmissão. Aí sim, vamos finalizar. Está triste? Busque Jesus, o médico das almas, e compre na farmácia de Deus os medicamentos. Uma vez adquiridos os remédios, tome-os da seguinte maneira: sorriso, pelo menos 4 vezes ao dia, por tempo indeterminado. Oração, 2 vezes ao dia, de manhã e à noite. Medicação que deve ser ingerida com a água da sinceridade. Amigos, sirva-se à vontade, não há contraindicação. Fé, do tamanho de um grão de mostarda, uma cápsula diariamente. Gratidão, um comprimido sempre que se sentir injustiçado. Para ajudar no tratamento, faça um regime. Evite rancor, revolta, choro e cama. Se este tratamento não for suficiente, interne-se numa obra social. Se tomar corretamente toda a medicação, dificilmente não irá se curar da doença e da tristeza. Queridos amigos, queridos irmãos, saúde a todos, paz a todos, um bom início de semana e que Jesus nos abençoe a caminhada. Obrigado.